Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no último vídeo que trata de Josué, a conquista da terra de Canaã. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, então nós vimos que o livro de Josué estava subdividido em três grandes pedaços, três grandes partes. Conquista da terra, que nós já vimos, que vai até o capítulo 12. A distribuição da terra, que também nós já vimos, que vai do capítulo 13 até o 21. E agora vamos falar sobre a conclusão do livro, que trata como assunto principal a adoração a Deus. Ela vai do capítulo 22 até o capítulo 24. Dentro desta última parte, nós vamos encontrar 4 subdivisões. Num primeiro momento, uma questão super importante, que foi a construção de um altar e toda a confusão que isto gerou. Depois, Josué faz o seu discurso de despedida, mas antes de morrer, ele renova a aliança do povo de Israel com Deus, já na cidade de Siquém. E aí, a instalação na terra, que só pode se dar depois da conquista e depois da renovação da aliança. Então vamos lá. Primeira parte. Acontece que, uma vez conquistada a terra, uma vez terminada a batalha contra o sul, contra o norte, Josué despede as tribos, de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés. Por quê? Porque eles tinham jurado que não tomariam, não se assentariam na sua terra leste do Jordão antes de conquistar as terras junto com os seus irmãos. Quando isto é feito, então Josué despede as tribos em paz. Eles já tinham feito a parte deles, ele disse, então podem ir agora para as suas casas, podem ir tomar posse e viver em paz nas suas casas. A orientação de Deus sempre foi, a gente vê isso no Pentateuco, de que haveria um único lugar de adoração, a unidade do culto. Isso aconteceu em Gilgal, isso acontecerá em Siló, isso está acontecendo em Siquém, isto irá acontecer em Jerusalém. Não interessa o lugar, Deus vai eleger esse lugar, vai demonstrar o seu agrado por este lugar ou por aquele lugar, e todos vão se congregar em torno do tabernáculo e do templo depois para fazer um culto único, num lugar único, demonstrando a unidade. Acontece que as tribos, quando foram para as suas casas, antes de atravessar o Rio Jordão, ainda na terra de Canaã, ainda na terra recém-conquistada, eles constroem um altar. Diz a palavra que era um grande altar, que era um altar realmente grande. Por que eles constroem um altar grande? Esse altar poderia ser visto do outro lado. Ou seja, toda vez que se olhasse para a terra de Israel, se observaria este altar. O altar não estava do lado leste do Jordão, não estava do lado deles, estava do lado oeste, ou seja, da terra conquistada. Quando os israelitas sabem disso, eles então começam a se irar. Por quê? Porque a preocupação deles é a seguinte: poxa, eles acabaram de conquistar a terra, agora eles estão indo para a terra deles e já fazem um altar em idolatria a Deus. Então,
esta era a preocupação deles. Então, o que eles imaginaram é que era um altar idólatra. Não era aquele altar que deveria ser o local de culto único, de unidade. E eles, então, querem entrar em guerra, mas, evidentemente, o bom senso prevalece e eles não fazem guerra. O que eles fazem é o estabelecimento de uma delegação, um conjunto de pessoas encabeçados por Finéias, filho de Eleazar. Veja que Eleazar ainda é vivo, mas ele não vai até lá, muito provavelmente pela idade, ele já estava bastante entrado em anos, então ele manda Finéias junto com os cabeças de cada uma das tribos do lado oeste do Jordão. E eles vão pedir explicações. Quando eles chegam lá, eles são acalmados, apaziguados pela tribo de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, dizendo não, esse altar não é de adoração. Esse altar não é para que nós sacrifiquemos. Não é um altar para sacrifício. Nós não estamos idolatrando. Não é isso. Nós não estamos questionando a unidade. Muito pelo contrário. O que nós queremos é que este altar seja um memorial, seja um testemunho, para que os nossos filhos, para os que vierem depois, quando olharem para este altar, eles digam e eles entendam, nós pertencemos a este povo. Portanto, ele tinha o objetivo de identidade, ou seja, não interessa se você está deste lado do Jordão ou do outro lado do Jordão, você faz parte do povo de Deus. Você tem identidade. E aquele altar demonstrava isso. Os povos antigos, eles faziam muito memoriais, eram testemunhos. Toda vez que uma pessoa passava por ali, ela via, opa, isso testemunha, isto é um memorial, é para lembrar, memorial é para lembrar que eu faço parte deste povo. E que só existe um povo, e que só existe um Deus, e que este povo, que é o povo de Deus, pertence todas as tribos que estão de um lado e do outro lado do Jordão. Ou seja, havia também unidade de adoração na adoração. Então eles eram o mesmo povo e este povo pertencia a Deus. Era isto que significava, era um memorial. Quando eles explicaram isso, eles aceitaram. E aí eles deram um nome para este altar. Normalmente se dá um nome para o testemunho, se dá um nome para o memorial. Eles deram um nome para este memorial, este testemunho. Ele se chama altar, é o testemunho. Testemunho de que o Senhor é Deus. Então, eles erigiram um memorial, um testemunho, dizendo que o Senhor é Deus. E isto, alguns estudiosos dizem que é o resumo do livro de Josué até agora. É um resumo do livro, ou seja, o Senhor é Deus, o Senhor Deus de promessas, é um Senhor que cumpre as promessas, é um Senhor que vai na frente, é um Senhor que ganha batalhas, porque este Senhor é Deus, o Deus verdadeiro. Muito bem, agora, no capítulo 23, Josué aproveita toda esta situação e ele faz um discurso de despedida. Esse discurso é feito para os líderes, para os representantes do povo todo. Todos os patriarcas fizeram isso. Se vocês, amados, olharem a Bíblia, vocês vão ver que todos os patriarcas, antes de morrer, eles fizeram um discurso de despedida, um discurso de bênçãos, um discurso de abençoar o povo. Josué também fez. O que ele falou nesse discurso? Nós vamos resumir aqui. Ele descreve as obras de conquista de Deus. Ele conta todas as obras, todos os livramentos, todas as vitórias, todas as maravilhas,
que Deus fez para este povo desde o momento que eles saem do Egito, ao próprio livramento do Egito, até aquele momento em que ele estava entregando a terra. Desde o tempo que eles eram escravos até o tempo em que eles eram senhores da terra, porque Deus tinha dado a eles isso. E como Deus tinha dado isto para eles, ele exorta o povo, ele recomenda ao povo fidelidade. Porque só a fidelidade é que vai trazer as bênçãos. Só a fidelidade e a obediência vai trazer vitória. E ele diz o seguinte, que se você não for fiel, se você não for obediente, você tem essa escolha. Você pode ser ou pode não ser. Se você for fiel e obediente, você terá bênçãos. Se você não for fiel e obediente, você terá maldições. E qual é o problema da desobediência e da infidelidade? Tudo aquilo que é contrário à bênção será agora para o desobediente, para o infiel. Eles iriam perder todas as bênçãos, inclusive a terra que eles estavam acabando de receber. Deus, então, é colocado aqui não como um Senhor distante, como um Senhor que não se alcança. Muito pelo contrário, Deus foi à batalha junto com os israelitas. Muitas vezes nós mencionamos aqui, porque a palavra conta na conquista da terra, como Deus pelejou pelos israelitas. Quem lutou por Israel, quem ganhou as batalhas de Israel, foi Deus. E aqui existe uma passagem que Josué lembra. É o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. E ele lembra mais, ele diz, não foi o teu braço que ganhou, não. Foi Deus que ganhou. Foi Deus que ganhou. A vitória é dada para o povo de Deus. Entretanto, aqui, olha, meu amado, uma lição que eu e que você podemos nos apropriar. Aliás, nós não só podemos, como nós devemos nos apropriar. É Deus que dá vitória? Sim, é Deus que dá vitória. Mas Josué diz, inspirado por Deus, que é o povo que tem que reivindicar as suas promessas. Deus me dá condições, Deus me capacita, Deus abre as portas, Deus vai à frente, Deus ganha por mim. Mas quem tem que pisar no chão e tomar posse da terra, serei eu, será você, será aquele que tem a promessa de Deus. Então a tua promessa vai acontecer, meu amado, vai. A tua vitória vai acontecer, meu amado, vai. Porque é Deus que vai te dar a vitória, é Deus que vai abrir a promessa para você. Mas é você que tem que pisar na terra. É você que tem que reivindicar a promessa. É você que tem que tomar posse da promessa. Você tem que tomar posse da promessa. O povo de Deus, nós vamos ver, o povo de Deus, ele foi até um ponto e ele não tomou posse de toda a promessa de Deus. Por isso, ele não teve toda a terra que Deus tinha prometido para ele. A herança é dada por Deus, mas é você que tem que ocupar. A herança foi dada para Israel, mas era Israel que tinha que entrar na terra e fazer a casa, fazer o campo, lavrar o campo, criar o gado. Era ele que tinha que ocupar. É você que tem que ocupar a promessa que Deus te dá. É você que tem que tomar posse, é você que tem que reivindicar. A chave da tua vitória, a chave da execução da bênção é a obediência e é a fidelidade. É isso que nós aprendemos no discurso de Josué. Mais ainda, ele diz que a fidelidade implica que Deus continua lutando por Israel. Deus continua fazendo frente. Deus continua indo à frente. Mas eu preciso ser fiel.
Eu preciso adorar ao verdadeiro Deus. Eu preciso obedecer ao verdadeiro Deus. Porque se houver infidelidade, idolatria, desobediência, significa que todas as bênçãos vão ser tiradas. Significa que a terra será tirada. E, amado, a história mostra isso. O povo era infiel no tempo dos juízes, Deus mandava os juízes, eles se emendavam, dali a pouco eles caíam de novo, Deus mandava inimigo, eles perdiam, e assim foi durante todos os juízes. E assim aconteceu durante o reinado. Em relação aos reis, a mesma coisa aconteceu. E aí chegou num momento em que Deus disse: basta, eu já disse, chega. A idolatria, a infidelidade, a desobediência significa que eu tiro todas as bênçãos e que eu tiro a terra. E aí o povo foi cativo para a Síria e o povo foi cativo para a Babilônia. Eles ficaram 70 anos de escravidão cativos na Babilônia antes de poder voltar. Josué diz o seguinte agora: eu posso morrer. Eu que estou à frente do povo, daqui a pouco não vou mais existir. Mas Deus não morre comigo. Deus não desaparece comigo. Deus não muda a aliança. Amado, Deus não muda, Deus é imutável, Deus não muda a aliança. Uma vez feita a aliança, não interessa quem está à frente. Interessa que o povo cumpra a aliança. Porque Deus não muda. Não é o governador, não é o rei, não é Josué, não são os juízes. Não, é Deus que vai à frente. E é isso que Josué está mostrando para nós. Diz ele: esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Depende de mim e depende de você, assim como dependeu do povo de Israel, seguir as ordenanças e não nos afastarmos nem à direita, nem à esquerda daquilo que a lei diz. O Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Amado, Deus peleja por mim, Deus peleja por você. Portanto, guardai com cuidado as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque disso depende a vitória, disso depende a bênção, disso depende a execução das promessas. Amém? E aí, para fechar o livro, era preciso renovar a aliança. Se o amado percebe de tempos em tempos na palavra de Deus, a aliança é renovada. Antes deles começarem a conquista, eles renovaram a aliança. Depois de toda a guerra, de toda a conquista, eles renovam a aliança. De novo, o mesmo sentido de aliança. Eles vão agora para Siquém, eles não estão mais em Gilgal, eles estão em Siquém, que eu mostrei no mapa onde é que fica a cidade de Siquém. E eles vão fazer agora uma renovação de aliança. Era necessário? Sim. E é interessante aqui uma coisa. Em todos os tratados antigos dos governantes com seus povos, tinha sempre um testemunho. Quem era o testemunho? Normalmente era um Deus. Mas aqui, como é Deus que está fazendo testemunho com o seu povo, quem vai servir de testemunha? Então, eles pegam uma pedra e erigem uma pedra como memorial, como testemunha da renovação da aliança. Isso significa que toda vez que se passar por ali e se olhar aquela pedra,
estará ali o testemunho de que Deus fez uma aliança com o seu povo. O povo fez uma aliança com o seu Deus. Então a aliança foi feita. E que aliança é essa? Os termos da aliança são sempre iguais, como a gente já viu nas outras vezes. Aqui não muda. Primeiro, Josué faz um resumo da história de Israel desde os patriarcas. Agora ele volta lá nos patriarcas. Ele fala dos patriarcas, ele fala do Egito, ele fala do Êxodo, ele fala de todas as vitórias que eles tiveram em todas as cidades de Canaã. Aí ele fala sobre um compromisso. Porque a aliança envolve compromisso. Compromisso de Deus para com seu povo, compromisso do seu povo para com ele. O compromisso do povo era de servir somente a Deus e não a outros deuses. De ser um povo obediente às regras que Moisés havia lhes dado lá desde o deserto. E agora Josué faz um desafio. Josué faz um desafio para o povo. Josué desafia. O que vocês vão escolher? O que vocês vão fazer? Vocês vão ser fiéis ou vocês vão ser infiéis? E aí ele conta as histórias de infidelidade. Vocês vão querer isso? O que vocês vão fazer? E ele diz o seguinte, olha aqui, só Deus está no controle de todas as nações. E ele, somente ele, é capaz de fazer com que os povos se desloquem de uma terra para outra. Assim como eles estavam tomando posse da terra, porque Deus desalojou os cananitas, se eles não cumprissem, eles seriam desalojados, como de fato no futuro iria acontecer. Então aqui o povo faz um voto, ou seja, eles renovam a aliança com Deus e fazem um voto de fidelidade somente a Deus. Depois da aliança, o povo já pode se instalar na terra. E a palavra conta, no final, a morte de Josué. Josué morre com 110 anos, Moisés morreu com 120. E aqui, na palavra, do mesmo jeito que Deus havia chamado Moisés de servo do Senhor, a palavra diz que morre Josué com 110 anos, o servo do Senhor. Ou seja, ele foi considerado, por tudo que ele fez em vida, ele foi considerado servo do Senhor. A maior honraria que alguém pode ter, a maior honraria que um adorador pode ter, de ser considerado servo do Senhor. Eleazar morre em seguida e ele é substituído pelo seu filho Finéias, que já havia demonstrado que tinha capacidade para isso, que já tinha demonstrado esta capacidade. E aqui, amados, para fechar, para terminar o livro de Josué, eu deixo uma passagem que Josué falou aos seus. Eu não sei a sua decisão. Você decide como fazer, o que fazer. Mas Josué disse assim para o seu povo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Bons estudos.